Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Deus, clemente, misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus único. Presto testemunho que Muhammad, Jesus, Moisés e todos os outros eram seus mensageiros. Que Deus os abençoe e dê paz até o dia do juízo final, se Deus quiser. Um dos assuntos que nós ouvimos muito, principalmente nos meios religiosos, diz respeito ao empréstimo, principalmente você emprestar algo para Deus, por Deus, ou algo semelhante. No Islã, como um código de vida que nós temos regras de empréstimo, primeiro nas nossas vidas. Deus Altíssimo seja, Ele diz no Alcorão, isso há 1400 anos atrás: ó fiéis, quando for contrair um empréstimo com alguém, documentai, escreva, coloque no papel e tenha duas testemunhas. E se o devedor não souber ditar a dívida, for analfabeto, não tiver conhecimento, que ele tenha um procurador fiel que dite a dívida e documente ela e coloque duas testemunhas. Aqui nós vemos primeiro que quando você vai fazer um empréstimo para alguém no dia a dia, seja para ajudar, para auxiliar, que você coloque tudo no papel. Deus Altíssimo seja, coloque no final desse versículo para que não haja dúvidas, para que não haja algo que coloque um contra o outro, porque na maioria das vezes, às vezes o devedor diz que não deve, às vezes quem está cobrando não tem razão. Então, para que não tenha dúvidas, lá atrás, há 1400 anos atrás, o Islã ensina o caminho correto, você colocar no papel tudo, e o papel não mente, a assinatura e as testemunhas não devem mentir. E se houver o comércio dia a dia e você não documentou, não há falta nisso, se você tiver testemunha daquilo que foi vendido, e que as testemunhas não mintam em juízo. Aqui mais uma advertência, quando você for convocado como testemunha. Então nós temos o ensinamento de documentar, nós temos o ensinamento de você dizer a verdade, nós temos o ensinamento daquele que é testemunha, dele testemunhar o que ele viu, que ele presenciou, e não utilizar artimanhas para mentir. Aqui, vários ensinamentos num versículo único. Esse é um empréstimo do dia a dia, quando você quer ajudar uma pessoa. Regra, lícito, aquilo que você emprestou. Não pode ser de fontes ilícitas jamais. Segundo, não pode haver cobrança de juros, algo abusivo ou algo em troca daquele empréstimo. Emprestou 10, devolva-se o 10, não se devolve 20 ou 30, ou não se cobre juros, porque o juro não existe no Islã. O juro é pecado gravíssimo, é exploração do outro. Se você não quer emprestar, não empreste, simplesmente diga, não vou emprestar. Agora você colocar uma imposição, eu te empresto 10 e quero 20, você está em erro e em pecado gravíssimo, porque Deus abomina a usura e torna lícito o comércio, a venda e a compra e a venda, aquilo que é lícito. Então, o empréstimo ele deve ser de fontes lícitas sempre. Porém, Deus Altíssimo seja, nos mostra em outro versículo um outro ensinamento, quando ele diz: acaso quer fazer um empréstimo para Allah? Você quer fazer um empréstimo para Deus? Por qual razão? Aqui Deus Altíssimo seja, nos coloca. Por que você vai fazer um empréstimo para Deus? Por que não colocou, acaso quer fazer um empréstimo para o pobre, para o necessitado, para o mendigo e etc. Os teólogos aqui nos mostram que Deus Altíssimo seja, está nos colocando um empréstimo para Ele, para tudo que você fizer na sua vida, seja para agradar a Deus ou para Ele, porque aí você não se preocupa
com o agradecimento de mais ninguém, você não se preocupa com o agradecimento da criatura, você faz pelo Criador, você emprestou por Deus Altíssimo seja. Isso não quer dizer que Deus Altíssimo seja tenha fome, tenha sede, precise de dinheiro. Ele é onisciente, Ele é sábio, Ele é o sustentador por excelência, Ele é ilimitado, Ele não precisa de nada, Ele diz ser e será. Mas quando nós fazemos algo por empréstimo a Ele, nós sabemos que nós queremos a recompensa de Deus Altíssimo seja. Eu não ajudei o pobre, o necessitado e aquele para ter uma súplica daquele que eu ajudei. Aquele que faz isso, faça súplica por mim, ele já estraga o próprio empréstimo, a própria ajuda. Porque quando você faz algo, aquilo chega até Deus primeiro, e Ele vai te retribuir, Ele vai te agraciar com aquele empréstimo que você intencionou por Deus Altíssimo seja. É relatado que Deus Altíssimo seja, Ele diz num dito Qudsi, um dito sagrado, narrado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que diz mais ou menos o seguinte: quando Deus questiona ao seu servo, por qual razão você não me alimentou? Esse servo dirá: ó Deus, como irei de te alimentar, se tu é o sustentador por excelência? E Deus irá dizer: aquele que te pediu comida, se você tivesse alimentado ele, você tinha me alimentado também, porque Deus estaria junto. Em outra situação, por qual razão você não me visitou, ó meu servo? E o servo dirá: como irei te visitar? Onde? E Deus Altíssimo seja dirá: aquele doente, se você tivesse visitado ele, dado um apoio a ele, você teria encontrado eu juntamente com ele, e você automaticamente teria me visitado. Por qual razão você não me deu de beber, ó meu servo? E a mesma coisa, se você tivesse dado de beber àquela pessoa que estava com sede, você estaria junto comigo. Então a questão aqui nós vemos que você quer visitar a Deus, você quer que Deus esteja com você em todos os momentos, tem ações simples de visitar o enfermo, como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou, de fazer a caridade, de ajudar o próximo, de acordo com a sua capacidade sempre. Deus Altíssimo seja, Ele diz no Alcorão que Ele não sobrecarrega uma pessoa acima de suas forças. Você não vai tirar da boca da sua família, você não vai deixar a sua família passando necessidades, você não vai contrair dívidas para querer fazer caridade. Você está em erro constante. A pessoa que assim faz, ou quando alguém ensina isso, a pessoa não tem discernimento algum. Como? Falta comida na minha casa, eu vou tirar essa comida e dar ao outro? Ou eu vou ficar devendo para uma pessoa para entregar o dinheiro ao outro? Isso não existe. O Islã é equilíbrio pleno. Você fazer aquilo que a sua capacidade suporta. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: faça caridade nem que se for com a metade de uma tâmara. Algo do exemplo aqui, com uma jabuticaba, com uma manga, para nós vermos o exemplo do que é algo insignificante para nós, porém junto a Deus é algo valioso. Então nós temos que entender o que é esse empréstimo para Deus, aquilo que nós iremos fazer com intenção pura e simples de agradar ao Criador, que é Ele que vai retribuir. Quando Ele diz no Alcorão que Ele retribui como um grão que produz 7 espigas, que cada espiga produz 100 grãos. Essa é a recompensa de Deus Altíssimo seja. A recompensa aos caritativos e as caritativas do dobro que empregaram, daquilo que fizeram. Deus Altíssimo seja mostra então que esse empréstimo, ele tem regras para você ter os benefícios na sua vida, para você manter uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada, uma sociedade em que não há inveja, uma sociedade em que aquela pessoa sempre pensa o bem de você. Isso é o Islã, sem exploração, sem você
maltratar nenhuma outra pessoa ou criatura. Certa vez, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam estava no leito de morte, e o profeta sallallahu alaihi wasallam questionou sobre ele, e disse a ele, como ele está? Ele morreu, ó mensageiro de Deus. Ele disse algo antes da morte dele, e os companheiros, sim, mas nós não entendemos. O que ele disse? Ele disse: eu queria ter caminhado mais, eu queria ter dado a nova, eu queria ter dado inteiro. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, vocês não entenderam o que ele quis dizer quando ele estava prestes a morrer? É simples. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele sabia desses assuntos que os companheiros não tinham acesso. Ele era um mensageiro de Deus. E esse companheiro, antes dele morrer, ele disse isso porque certa vez, quando ele estava indo para a oração de sexta-feira, ele encontrou próximo da mesquita um cego e ajudou ele a chegar até a mesquita. Deu poucos passos. Quando ele morreu, ele viu que aquele ato dele era um ato que estava beneficiando ele no túmulo dele. E ele disse: por que eu não estava mais longe e tivesse caminhado mais e guiado aquele cego? Porque ele caminhou um pouco até chegar à mesquita. Em outra situação, ele estava indo de madrugada rezar na mesquita a oração da noite. Estava muito frio. Encontrou outra pessoa com frio e sem blusa, e ele estava com duas blusas. Ele deixou a blusa nova com ele e deu uma blusa mais usada para o outro. E aí ele viu aquele ato de benevolência e ele disse: por que eu não dei a nova? Eu teria mais recompensa. Em outra situação, ele estava na sua casa, um homem bateu pedindo comida e ele só tinha um pão para comer. E ele deu metade daquele pão para aquele homem, e ele viu aquele benefício no túmulo dele, e ele disse: por que eu não dei o pão inteiro para aquele homem? A questão aqui é nós vermos esse ensinamento, nós vermos que nada que nós fazemos é em vão. Tudo, qualquer ato que você faça, seja sincero, para Deus Altíssimo seja. Não espere a recompensa das criaturas, não espere que o ser humano te agradeça. Por mais que você faça, por mais que você ajude, o ser humano, ele vai jogar na tua cara sempre um erro que você praticar. E Deus Altíssimo seja, vai reconhecer sempre todos os acertos seus e ainda vai perdoar quando você estiver arrependido aquele erro. Essa é a diferença da generosidade. Por isso que um dos nomes de Deus Altíssimo seja é Al-Karim, o generoso. E nós, como servos dele, devemos ser generosos também com as criaturas, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, emprestando para Deus Altíssimo seja e por Ele, aguardando a recompensa dele apenas, porque o ser humano nunca vai te agradecer, nunca vai fazer como o seu Criador, porque Ele sabe de tudo que você fez, sabe de tudo que passou no seu coração, que você intencionou, porque Ele por si só é opulento, é sábio, onisciente, o amoroso, aquele que retribui cada ato que você faz, sem você querer alimentá-lo ou desejar outra coisa. Ele já é o suficiente. Porém, o ensinamento aqui é para você ter comportamento, conduta, valores e ser uma pessoa real na sociedade, e não apenas um muçulmano qualquer, que só tem muçulmano na língua, porém nas práticas, nas ações, ele está muito longe do que ensina o Alcorão e a Sunna, as tradições deixadas pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que nós tenhamos essa conduta, esses valores em nossas vidas, sabendo dar o direito de cada coisa, sabendo dar o direito de Deus, sabendo dos nossos próprios direitos, da nossa família, para que tenhamos sempre o equilíbrio pleno em nossas vidas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.